Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, terça-feira, começo da semana. Cara, é bom começar a semana encontrando personalidades. Hoje nós estamos recebendo aqui uma cabeça pensante, um intelecto do intelecto. É um cara sensacional, um político, formador de opinião, objetivo, autor de alguns livros, poeta, escritor, filósofo. O que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Quem o conhece há tanto tempo como eu o conheço, sabe da capacidade intelectual que ele tem. Um pensante, uma cabeça fora do normal. Deputado Caminha, boa noite. Boa noite, que Carlos. Bom tê-lo aqui, cara. Há tanto tempo a gente não se vê, né? Muito tempo. Que bom. E o lançamento desse livro, Calango Ferrado. Só podia sair de você esse título, né? Caminha, só podia sair Provocativo, de você. né? Fala do que, Caminha? O livro trata de memórias da minha vida. O tema principal é sexo, poder, religião e dinheiro. Que move a sociedade. Que move a sociedade. Sexo, poder, religião e dinheiro. Saindo dessa cabeça, esse livro deve ser uma caixinha de surpresa tão grande e deve ser até divertido. Mas eu vou falar um pouquinho do nosso convidado aqui. Francisco Caminha, advogado, professor de inglês, especialista em ciência política pela Universidade de Lisboa, exerceu vários cargos e funções públicas, auditor da Caixa Econômica Federal, secretário municipal de Fortaleza e do município de Calcaia, 4 mandatos eletivos, 2 como vereadores e 2 como deputado estadual, cursou a Escola Naval como aspirante oficial. Aí, a oficial, veja bem, esse é o Caminha, que escreveu o Calango Ferrado. E nós vamos falar Memórias de um Calango Ferrado, para rir, refletir ou lamentar. É muito polêmico. Áurea, boa noite. Como andas? Boa noite, estou bem, muito bem. Espero que nossos telespectadores estejam bem, tanto quanto nós aqui, né? Eu estou feliz por receber também o Caminha aqui. A gente se conhece há 18 anos, mais ou menos, né, Caminha? Por aí. Muitas histórias. Seja muito bem-vindo, viu, Caminha? E boa noite, né, Rebouças? Boa noite, querido. E aí, Rebouças, como é que andou a semana? Tudo Comeu bem? muita abóbora essa semana? Só abóbora, porque picanha até agora não chegou não, viu? Né? É até bom, porque depois de certa idade a gente tem que diminuir a carne vermelha. Aí não estamos mandando picanha, a gente está na abóbora. Não, mas manda a picanha para mim, que eu não ligo para esse negócio de carne vermelha. Muito boa noite para você, telespectador, que nos dá a honra de receber em sua residência, para ouvir o que temos a falar, a trazer de esclarecimento, a trazer de novidade nesse programa que acerta as contas em várias matérias, né? Então, hoje, recebendo aqui um escritor, algo muito importante, porque precisamos aumentar o número de livros médio lido pelo brasileiro anualmente. Verdade. Estamos abaixo da maioria dos países do mundo. Então, realmente, é algo que você tem que exercitar, algo que você tem que se obrigar no início. É igual a academia. No começo você vai para a obrigação, depois você não consegue deixar de ir. Livro é igual. Fica condicionado, né? No começo você começa a ler, lê uma página, já está pensando em outra coisa, mas você persistir, daqui a pouco você vira um devorador de literatura e aí a sua mente vai evoluir. Diz que... Eu tô vendo os tópicos aqui do... Caminha, eu vou te falar para você, viu? É com H, viu? Não, só tu mesmo. Eu estou vendo os tópicos aqui. Aliás, o livro tem 138 tópicos, né? São 100 crônicas. São 138, né? Páginas. Páginas. Desculpe. Mas cada um são 100 crônicas. São 100. Tá. É muito legal. Mas, Caminha, eu quero que você testemunhe aqui hoje. Nós nos conhecemos há muitos anos e eu sempre falei que eu sou um empreendedor nato, né, Áurea? Eu insisto nisso aqui no programa. Conta de uma das nossas passagens que você veio aqui me fazer uma visita aqui em casa, conheceu um americano, meu amigo. Conte essa passagem aí, por favor. O nosso público em casa. Eu tive a Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar o empreendedorismo, que é o que eu sempre fiz na minha vida. Por favor, Caminha. Então,
Eu quero cumprimentar todos os telespectadores que nos assistem na TV Metrópole. Estou aqui para dar esse testemunho. Eu conheci o Carlos através de um amigo e vim conversar, ter uma conversa informal na casa dele, e de repente tinha um americano, amigo dele, que começamos a conversar, e naquele momento eu era presidente da Universidade do Parlamento, eu estava montando a Universidade da Assembleia para criar as carreiras legislativas. Foi uma visão que eu tive, com o apoio do Domingos Filho, para termos uma universidade que formasse pessoas para a carreira pública. E ele me falou que tinha contatos com algumas universidades americanas, na Carolina do Norte. Então, através do contato com ele, eu mantive contato com a reitoria da Universidade da Carolina do Norte, a Palatin University, e também do Community College, Caldwell Community College. São duas faculdades. E fizemos um intercâmbio justamente sobre empreendedorismo social. Da verdade mesmo, 2007. 2007. Primeiramente, eu fui aos Estados Unidos com a delegação de professores para conhecer a experiência americana e participei de uma convenção do Community College e da universidade. E fizemos um intercâmbio onde os alunos da Universidade de Appalachian, que estavam no curso de empreendedorismo, ficaram 3 semanas em Fortaleza para umas aulas práticas. Eu levei-os a conhecer os projetos exitosos na área social, aqueles projetos que dão certo com a criatividade do cearense. E, por outro lado, nós fomos aos Estados Unidos conhecer projetos inovadores também lá da universidade. Nesse projeto tinha um estudo de biogás, retirar o biogás do lixo, né, dos aterros. E os americanos iam escolher uma cidade do Brasil para fazer essa experiência. Devido ao meu contato e relacionamento, escolheram o Ceará, e no estudo foi Maracanaú. E aí o grupo veio, o governo americano aportou $120 mil para as pesquisas iniciais, na época, né? Isso era 2008, 2007, e fizeram os estudos para retirar o gás, que hoje é um sucesso. Pouca gente sabe, mas a maioria do gás que abastece as indústrias vem dos aterros sanitários, inclusive de Calcaia, que é a Marquise que opera. Aí foi esse contato. Caminha, começou com quantos alunos, terminou com quantos alunos? Nós começamos com 30 alunos. Né? Era um grupo de 30. Eles trouxeram 30 e nós levamos 30. E em seguida nós começamos a fazer, por videoconferência, aulas de inglês. Os americanos nos ensinavam inglês, né? Os professores. Que legal! E os nossos professores ensinavam português para os americanos. Que e ficamos legal. nesse intercâmbio. Foram vários anos. Vários anos eles vinham, a gente ia. Eu me sinto orgulhoso porque isso saiu daqui de casa. Num bate-papo de boteco. Que eu costumo dizer, Bate de boteco. né? Saiu, o Caminha era deputado na época e ele veio aqui me visitar e esse meu amigo estava aqui. Aí eu falei, tá aqui, Caminha, um negócio para trazer para Fortaleza. Meu amigo da Universidade dos Estados Unidos e você como deputado, aí começaram a conversar, ajustaram e saiu daqui. Empreendedorismo é isso. Eu sempre falo, empreendedorismo é grupo de pessoas trocando ideia e das ideias surge um negócio. É verdade. É simples assim. É das ideias. Mas, Caminha, esse livro vai ser o lançamento agora no Yacht Club. Dia 23, né? Dia 23 agora, né? Na próxima sexta-feira. Nós vamos estar lá, obviamente, para fazer a cobertura, viu, Laura? E eu estou vendo aqui os tópicos aqui. Fala um pouquinho desse livro. Isso aqui é a sua história, como é que é? O que você pensa? Porque aqui porque você inicialmente disse assim, é minha trajetória. É exatamente isso. São fatos narrados por mim que eu vivi ou que amigos viveram e me reportaram. É um livro, se você ler com atenção, ele tem muita profundidade. Porque eu usei o humor para falar verdades. Porque o homem inventou a música para se comunicar com Deus. A dança para se deixar possuir por Deus. E a literatura para brincar de ser Deus. Então, nesse livro eu posso brincar com a minha imaginação. E o uísque serve para quê nesse meio aí? Para festejar, para celebrar. Então, eu tinha concluído o trabalho, que versa sobre sexo, poder e religião. O subtítulo é Para Rir, Lamentar ou Refletir. E eu não tinha título. Eu estava na casa de um amigo, né, muito amigo meu, político, foi senador, e ele estava com a dificuldade de falar com outro amigo e disse assim, não estou atendendo mais meu telefone,
Penso que eu já sou calango ferrado. Aí eu peguei essa expressão e perguntei a ele que história é de calango ferrado. Ele disse, olha, eu morava em Jacarecanga e meu hobby na minha adolescência, meu irmão, era capturar os calangos que ficavam no cemitério, no muro do cemitério São João Batista. E eu pegava o calango, pegava um estilete, uma faca e marcava como se fosse no meu gado. Ferrar no sentido de colocar ferro. E soltava o calango. De vez em quando eu pegava um calango que já estava ferrado. Aí meu irmão disse assim, esse não presta mais não, já é calango ferrado. Aí aí eu pensei, na política, depois que você vota, perde o valor, na hora que você dá um sim, você não tem mais valor, você já é calango ferrado. E todos nós somos calangos ferrados. Desde que nascemos, pela memória transgeracional. Verdade. Que nós recebemos a memória dos nossos antepassados no DNA. Os traumas, doenças congênitas, psicoses. Total. Que você já recebe. Então, você já está ferrado porque você já nasce com data, com o cronômetro da vida regressivo. Né? E todo mundo é líder e todo mundo é liderado. Não tem que ter um líder por ser líder. Todo mundo é livre, todo mundo é preso. Todo mundo é livre, todo mundo é preso. Então, aí eu peguei, que são memórias da minha vida, e eu coloquei o título Calango Ferrado, porque eu questiono logo na primeira crônica, serei eu um calango ferrado? Foi o primeiro tópico. Primeiro tópico. Aqui no sumário. Mas, rapaz, eu estou olhando o sumário aqui e eu estou espantado aqui. Só essas coisas só precisam sair da sua cabeça, né? É porque... Me explica o que é... Me explica, eu seria um calango ferrado? Por quê? Por quê? Ó, desde que nós nascemos, nós não tivemos a liberdade de nem escolher o nome da gente. Escolheram pela gente. Nem seu nome você escolheu. Você teve uma educação em cima da sua cultura, em cima dos valores e padrões impostos a você. É verdade. Principalmente a religião, que é uma que coloca você dentro de um box, de uma caixa. Está entendendo? E nossa liberdade... Uma bolha, né? Uma bolha. E nossa liberdade está tomada pelo Estado. Verdade. Eu tenho que dar satisfação, eu tenho que cumprir as leis. Eu tenho que declarar imposto de renda, eu tenho que dar satisfação da minha vida para o poder público, que sabe de tudo. Então, eu estou condicionado aos ditames. Então, a minha liberdade eu entreguei ao Estado. E o Estado me condiciona, porque se eu andar 51 quilômetros no carro e é 50 quilômetros a velocidade, eu recebo uma multa. Então, nós somos calangos ferrados. Totalmente controlados. Controlados. E agora, com a internet, ninguém tem mais privacidade. Essas coisas, a gente... Por isso que eu gosto de conversar com você. Aí, seguindo aqui, o Caminha, eu vou pegar alguns tópicos aqui que eu achei interessante, né? Quem é o bicho-papão nessa história toda aqui? O bicho-papão está no nosso inconsciente. Quando a gente era criança, eu tinha muito medo de bicho-papão. Era justamente calango ferrado. Colocavam na mente da gente que existia um bicho, o homem do saco, as crendices. Meu pai me dizia, se comer manga com leite, morre. Morre. É um veneno. Era Se mesmo. comer fígado com leite, morre. Se tomar fígado, tomar banho, morre. Se o quê? Tomar banho? Se você comesse fígado e tomasse banho, você morria, dava congestão. E eu nunca comi fígado com leite. Quando eu fui para a Marinha de Guerra, na primeira noite se viram leite com isca de fígado. Eu não comi. Eu não comi, eu morri. Eu acreditava. Morrer de fome, menos Quando eu vi, aí todo mundo comendo leite com morrer, todo mundo, aí quando eu descobri que não fazia mal. Então essas crendices, como o tomar café bicho-papão, e tomar banho, fica congestão, torto. aí nós vivemos condicionados a essa estrutura tradicional, até porque manga com leite, é porque os escravos, eles não queriam que os escravos tomassem leite. E tinha muita manga. Então, se eles comessem a manga, eles podiam comer, mas não podiam beber o leite. O leite era para ser vendido. Aí, por eles diziam que beber manga com leite fazia mal. Você vê que tudo tem história. Você vê o Caseleiro del Diablo, o vinho. Por quê? Porque Caseleiro del Diablo é fácil. Porque eles enchiam a cara, os trabalhadores, tomavam depois do expediente, à noite, e você sabe dessa história. Na Conte Toro, na vinícola Conte Toro, enchiam a cara.
Aí o dono falou, pô, mas não aguento, mas esses caras todo dia enchendo a cara de vinho, tá me dando prejuízo. Vou criar uma história aqui que tá parecendo um diabo aqui na taverna, depois de tal horário. Aí criaram o Casileiro del Diablo, que é a marca do vinho. Amedrontar. E eles contam essa história lá na Coxintouro Conta, até hoje, conta. como sendo verdade, né? Como tem você- todo o teatro, quando você vai lá embaixo, onde tem os barris, envelhecimento, Eu fiquei tem lá na um Coxintouro. áudio. Aí Eu me hospedei lá na Coxintouro 3 dias. E eu achei fantásticas as histórias. E você conversando com os administradores lá, são coisas que era a única forma, na época, de fazer com que o pessoal parasse, né? Aí, aproveitando aqui o bicho papão, e os gurus paraquedistas? Gurus paraquedistas. Fala aí, Camilo, Não, só olha, tu mesmo, viu, cara? Pra pensar um negócio desse. Quem são os gurus paraquedistas de hoje? Porque toda geração tem seus gurus, né? São os coaches. Os coaches. Olha, o que é coach? Foi boa, viu? Você sabe que é, Gostou aí, coach? Sim. O Coach- cara que não sabe nada, bom de conversa e quer render alguma coisa pra você. Coach é alguém fracassado na vida, que leu 2 livros de autoajuda e acha que pode ajudar alguém a ter sucesso. Aí ele cria... Chão de fábrica nunca teve. Ele lê Dale Carnegie, Tony Robbins, que são 2 livros clássicos de autoajuda. Aí ele começa a ler e ele começa a vender cuspe, vender ilusão. Dá um exemplo claramente. E Um vende amigo, muito. eu E tinha tem um amigo gente aqui que no ele- Ceará milionário com isso. Tem um monte de todo lugar, Brasil todo. mundo todo. Enrolando, não vou falar nome, então posso falar. Enganando os bestas. verdade. E tá milionário. os otários, né? Os Vou otários. dar um exemplo. Um amigo meu... Aliás, se todo otário boiasse, você não viu o sol, né? O mundo ia ser uma penumbra Flutuasse. cinzenta. Se Porque flutuasse. Com não, certeza. boiasse, Flutuasse. flutuasse. Porque o que tem de otário Não é é nada. brincadeira, né? Pelo amor de Deus. São todos paraquedistas. É muito engraçado, tinha um amigo meu que nada que ele fazia, cara, tinha sucesso. Viu, irmã? Cara, nada. Aí ele começou a fazer curso de coaching. Método A, método B, método X, método Vou ficar rico. Aí ele Fica. fez tudo Não. Os caras que fazem e os continuou caras vai pro fracassado. Aí ele resolveu criar um curso para ensinar aos outros o que ele O tinha que ele aprendido. aprendeu. Aí teve sucesso. Aí deu certo. Essa história de coach é muito legal. Já falei aqui no programa, vocês sabem. O cara que sou coach. Eu já vi muitas histórias em reuniões. Eu falo, "Meu amigo, você é coach, que bacana, não? Então quer dizer que você é um cara evoluído em qualquer assunto. Me diga aí, qual é o teu chão de fábrica? Você, para me explicar de administração industrial, você tem que me falar de chão de fábrica. Qual que é o teu? Qual é a tua experiência? Nenhuma. Né? Mas a sociedade, ela está cada dia mais podre, por isso, Felipe Neto, 2 milhões de seguidores. O que aquele cara agrega Tem pra- intelectualmente? Fala para mim. Não agrega Camila. nada pra Fala mim. pra mim. Ignorância, Fala pra mim. desconhecimento, mentira, perversão. E tem pai que leva criança pra ver aquele cara, imoralidade. É um vendedor, né? É verdade. Vendedor de ilusão. Um vendedor de ilusão. Né? Vendedor de ilusões. Bom, Nós temos um que prometeu picanha, meu amigo, entregou abóbora. pobre, que se espera pobre. Essa é muito engraçada. Essa é muito engraçada, né? Deve ser. Essa, eu tô só essa é pegando. hilariante. Vai lá. Existia um major solto, hoje é coronel aposentado. Ele era o comandante de policiamento da Regional 5 ali do Bom Jardim. E ele se candidatou a vereador. Ele me procurou, era candidato a vereador. E eu candidato a prefeito, né? Eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, que eu disputei com a Luziane. E ele me chamou para um comício dele numa rua no Bom Jardim. Pobreza, miséria. E ele imposou um palanque. Eu fiquei, aí foi ele me apresentar e disse: "Você estou aqui diante do deputado Caminha, um homem com uma reputação ilibada, um homem probo, um homem magistrado", começou a me elogiar. Aí quando ele falou homem probo, né? Aí uma mulher estava do lado assim: "Coitado, é pobre, vai perder a eleição." Coitado, é pobre, vai perder a eleição. Até o Então que o povão povo não sabe. acredita que o pobre não ganha eleição, né? Aí eu digo, rapaz, aí eu digo que o pobre... Mas aí vem a Aí é cara. mais uma história para você entender a psicologia do Não, eu tô eleitor, né? entendendo. A É bom, psicologia olha, do veja bem, por O isso que eu eleitor não falo. quer votar em quem não... Por isso que eu falo. Não vota ideias, vota em dinheiro. Por isso que eu falo, isso aqui é prazeroso.
você fazer a leitura de um livro desse, porque além de trazer muita sabedoria, sapiência, né? E a convivência social do dia a dia. Claro, claro. A realidade que o que você quer transmitir é isso aqui. A convivência dele, social do dia a dia, dos acontecimentos Claro, claro. históricos da vida dele. Aí vem a camisinha, me diga aí a camisinha, como é essa história da camisinha? Ele até ele. Eu mesmo, assim, rapaz, tem uma amiga minha, né, que eu não quero dizer o nome porque... Só diga que é amiga. Senão ela vai, amiga, se você dizer o nome, ela vai ficar sua inimiga, né? É tão próxima que eu não posso dizer o nome, né? Depois, em off aqui eu posso dizer depois. Ela é médica e ela faz ultrassom transretal. O que é o ultrassom transretal? O paciente chega e tem o exame para ver a próstata, né? Aí o paciente é orientado no hospital público a trazer uma camisinha para colocar na sonda, né? Aí o paciente chega, tira a roupa, coloca uma bata. Eu já fiz esse exame, né? Coloca a bata, vai para a maca. Quando a médica chega, ela diz: olha, eu sou a doutora fulano de tal, vou fazer seu exame. O senhor trouxe a camisinha para estar na sonda? Doutora, eu trouxe, mas eu sou tão encabulado que eu já coloquei. Camila. Meu Deus! Camila, do jeito A inocência, é o que eu quero mostrar, a inocência do nosso povo. Camilo, se me permite, eu digo tinha com tristeza, porque faleceu. Encabulado. Igual eu digo tinha com tristeza, porque faleceu um primo meu, Franklin Alencar, era um grande dentista. Certo. Ele vinha gente de São Paulo para tratar com ele aqui, o cara era fantástico, ali na Lauro Maia. E o Franklin me contava, quando ele montou o primeiro consultório dele, aquela cadeira de dentista é muito bonita, né? Muito, né? Toda equipada, toda. E aí vieram umas pessoas, ele era do interior, era de Ouro Branco, né? Ali perto de Umari, de Icó. E ele vinha gente de lá também, logo quando ele se formou, né? E aí ele estava no consultório dele, aí disse: olha, pode acomodar, que eu vou só aqui colocar o jaleco, né? Ele entrou para colocar o jaleco e voltou. Quando ele voltou, que ele olhou, cadê o cara? Cadê o paciente? Aí ele disse: mas rapaz, o cara foi embora, tudo bem. Aí ficou por ali tudo, e quando foi saindo, que olhou, o cara estava deitado no chão. Ele disse: rapaz, você está fazendo o que aí? O senhor mandou eu me acomodar, mas é para você sentar nessa cadeira. Essa cadeira bonita, eu pensei que era do doutor. A inocência do que não existia. Né? Caminha, eu acho que depois dessas suas crônicas aqui, dá para fazer startup, não dá não? Não dá. Não dá não, porque cada um. Agora me explica aqui, Caminha, o culto do self. O culto do self. A denominação que ele dá para as histórias que é fantástica. Olha, é o seguinte, hoje na sociedade, a juventude está cultuando o corpo, cultuando a si próprio. É tanto procedimento, uma menina de 18, 19 anos já está nos procedimentos. Já coloca... Procedimento cirúrgico, né? Procedimentos estéticos. Aí tem as biquárias que bota... Com 14 anos já coloca ácido hialurônico. Boca de biquária. Beição. Tudo beiçudo. Tem uma história aí. Boca de biquária. Eu não coloquei ainda, viu, Caminho? Tem uma história aí, o mundo das biquárias. Se põe estraga. Mundo das biquárias. Se põe estraga. É um texto aí. Ei, Caminho, eu já estou no meu 50, mas eu não coloquei ainda. Colocou estraga. Ficou igual um travesti. Então o ego hoje está muito desenvolvido. As pessoas cultuam o corpo. E se olha, eu vou dar um exemplo, eu me matriculei na academia, entrei no beiro dos homens, tinha um secador, né? Primeiro eu me espantei um secador no beiro do homem. E um cara secando o cabelo, se admirando, se achando o máximo, aí fazia assim, aí botava o cabelo tal. Aí abriu uma pochete, uma escova. Eu digo, meu Deus, como é que a gente, quanta vaidade, hoje é a aparência. Então, esse culto do self é o culto de... Caminha macho que é macho tem cabelo tuso, não é não? Não, eu estou satisfeito com o meu. Mas tem uma história de religião, porque você está pegando aleatório, vou colocar uma de religião, aqui, que eu conto aí também. Havia um congresso neopentecostal no Paraná. Né? Inclusive, aqui eu vou dizer, veio um pregador americano pregar, né? Sabe quem era, não? Nesse seminário famoso. E sabe quem era esse pregador, não? Não, eu não vou nominar o nome do pregador. Mas vou nominar quem... Aí ia começar o evento, aí um pastor, que era o marido da Flor de Lis,
Lembra da fonte dele? O Lembro. Anderson. O Anderson chegou para o pastor que estava organizando o evento e disse, olha, pastor, Deus acabou de falar comigo que eu tenho que pregar. Deus falando no meu coração. Aí o pastor, o americano foi convidado, não, ele prega depois de mim. Aí o pastor organizador ficou muito constrangido, procurou um pastor amigo meu, e depois em off eu digo que é o nome, né? E disse, rapaz, não sei o que eu faço. O pastor Anderson acabou de dizer que... Esses caras envergonham o evangelho. Que Deus falou com ele. Revelou para ele. Revelou para ele. E agora como é que eu fico? Aí o pastor pensou, faça o seguinte, diga para ele que Deus acabou de falar com você que era para ele não pregar. Resolvido o problema. Ele não pregar. Aí o pior é que o cara ficou em dúvida, deixou o cara pregar, estragou o evento. Então aí eu quero mostrar... Deixou o marido da Flor de Lis pregar. Deixou pregar, falou 50 minutos, tirou o brilho do evento. Eu quero mostrar aí a manipulação que você escuta, porque olha, eu sou um homem que há 65 anos, eu desde criança, eu fui educado na fé, mas Deus não anda mandando WhatsApp para mim toda hora não. Mas essa manipulação aí, Verdade. Caminha, ela só ocorre por causa de um versículo que está na Bíblia, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então as pessoas não estudam a Bíblia, têm preguiça, e é uma coisa que deveria ser estudada todo dia, porque a sua salvação está em jogo, sua eternidade. As pessoas não estudam, não sequer leem, e quando lê não é estudando. E aí qualquer pessoa que chega dizendo que entende e fala qualquer coisa, o outro Não, quer mas acreditar. eu não quero Isso é colocar eu não quero colocar esse ponto, defender A, B, ou religião, ou opinião. Não estou pondo ponto nenhum. Estou dizendo por que acontece. Por que acontece isso aí? Você sabe. Manipulação da massa. Eu não faço nenhum juízo de valor. Eu também não faço. O meu livro não tem juízo de valor. Não, eu estou fazendo com conhecimento de causa. Eu sou de dentro, então Conhecimento de causa seu. Não, meu não. Eu sou de dentro. Sim, da minha experiência. 60 anos de experiência. Então é apenas uma opinião. É o caralho. O que é o caralho? O caralho. Ele não sabe o que é, não. Faz tempo que nem vê, nem usa. Não sabe o que é, mas não. Expliquei para ele. Não, eu fui escola de oficial da Marinha, e muito me honra, porque eu tenho hoje a maior condecoração da Marinha Brasileira. Eu sou comendador da Ordem do Mérito Naval. Então, quando eu chego numa organização militar e me identifico, eles abrem o toque de almirante para mim. Faz a guarda e abre o toque. É uma condecoração que é dada pelo presidente da República, que é o grão-mestre da ordem. E essa minha experiência com o Marinha, tem uma palavra na marinharia chamada caralho. Que é aquela observadora. O que é o caralho? É uma cestinha que fica no alto do mastro, que é o pior lugar do mundo nos navios, porque joga de todos os lados. Então, quando o marinheiro fazia alguma disciplina, eles vão para a casa do caralho. Aí o cara subia para a casinha lá em cima e ficava lá mareado. Que é o nome, não tem nada de pornografia, então, é o nome daquela cesta. É a cesta que fica em cima do mar. Só que é alto, é longe, aí pegou esse contexto, né? E como o lugar é muito ruim, é a casa do caralho. É isso aí. Fiquem ligados aí, nós voltamos já com outros tópicos aqui, continuando com esse papo maravilhoso aqui com o deputado Caminha. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde.
Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Bom, vocês estão imaginando aí em casa, né? Imagine você sentar tomando bom Scott com o Caminha, batendo um papo. A gente ficava horas conversando, né, Caminha? Era horas conversando, porque é muita sabedoria, muita sapiência. É um cara sensacional e te faz rir. Mais bacana é ele não entra numa discussão para criar polêmica. Ele entra numa discussão dando a versão dele, porém ironizando. Mesmo ele tendo a certeza que é aquilo, na opinião dele, ele ironiza. Então, cara, eu preciso aprender isso. Porque às vezes eu ouço algumas opiniões, acho ridículo e fico processo puto logo, né? E não precisa ficar, né, Caminha? Vamos lá, Caminha, mais aqui. Uma coisa que eu achei bem... Pé de Kenga. Pé de Kenga. Quando minha família migrou de Jaguaruana, né, no final da década de 50 para Fortaleza, aí veio um louco, né, que era um agregado da família. E ele era muito perturbado e ele tinha um pé deformado, uma ferida crônica, que era apelidada de Pé de Kenga. O pé dele era muito feio e a ferida tinha tapurus. E o papai acolheu ele, e o papai tratava ele. Tinha que pagar para ele tomar banho, porque ele fedia muito. Que o papai dava dinheiro para deixar o papai dar um banho nele. Porque não tomava banho? Não tomava banho. E ele não queria curar a ferida. Ele precisava da ferida porque ele ia para o Coração de Jesus ali, Parque da Criança, no centro, mostrar a ferida, comprava um picolé de morango da Quimel e passava na ferida para ficar mais avermelhada, para despertar piedade. E as pessoas davam dinheiro. Então, se um dia que curasse a ferida dele, ele perdia o ganha-pão. Aí eu conto a história hilariante na minha infância, que os meninos gritavam, Pé de Kenga, ele dizia a mãe, e jogava uma pedra. Mas o que eu quero que você capte aqui é justamente feridas sociais que não se curam, porque as pessoas vivem das mazelas dos outros. Olha aí. Entendendo? As pessoas vivem. A doença, ela é uma maneira, é um modo de viver. Então, eu lembro de que tinha uma senhora que ela vivia se internando, ela inventava uma doença se internando, porque ela queria comer e passar bem no hospital. Aí ela dava ela simulava. Então, a grande filha da sociedade, eles não querem curar os males. Com o paciente curado, ele não dá dinheiro, então ele tem que estar doente para poder reagir. Poderíamos usar como exemplo, no Nordeste, a indústria da seca, né? A indústria da seca, se acabar com a seca no Nordeste, a galera que tem carro-pipa vai ganhar dinheiro como? Tantos políticos são donos de frota de carro-pipa, vão ganhar dinheiro como? Então não se acaba com a indústria da seca, por quê? Porque é uma indústria, ela rende dinheiro por meio da miséria alheia. É o exemplo do Pé de Kenga, que foi presente. E essa vontade de trair? Vontade de trair? Tranquilo. Eu estava era uma eleição, que a eleição para a escolha do presidente da Assembleia, né? Ou da Câmara Municipal, é secreta, para preservar, né, o voto. Né? Aí eu fiz uma campanha para o voto ser aberto. Não, para que secreto? A população tem que saber que eu estou votando. Porque você está votando. Eu vou escolher, público, né? eu vou escolher uma pessoa que vai presidir o poder. E a população quer saber em que eu vou votar. Né? Aí um deputado me chamou e disse, deputado Caminha, como é que você vai querer esse negócio de voto aberto? O voto tem que ser secreto. Por quê? Porque dá uma vontade de trair. Então, o que eu quero mostrar aqui, as pessoas... É verdade, que é secreto para poder trair. A traição sempre é em oculto, né? E tem gente que dizia assim, não, olha, é o seguinte, para votar aberto é X, para votar secreto é Y. Agora tem uma aqui que é top, hein? Tem uma aqui que é top. Que é o que mais comum? Da pandemia ao pandemônio. Aí eu fiz essa crônica
durante a pandemia, né? A pandemia foi uma tragédia mundial, nos pegou de proa. E eu trato justamente disso porque foi tanta fake news, tanta informação falsa, desencontrada, que não veio se tornar uma pandemia, tornou um pandemônio. Muita gente morreu que não era de Covid. Morreu de outras doenças, colocaram Covid. Morreram de medo. O medo apavorava. Eu tenho um amigo que ele passou 1 ano e meio sem sair de casa. Nem ele, nem a mulher, nem o filho. Ninguém saía de casa. Supermercado vinha, colocava num lugar reservado, era aspergido lá, água sanitária, para poder... Aí isso foi uma tragédia mundial que nos assolou e vivemos um pandemônio. Aí foi um relato da pandemia que quem lê o livro vai ter mais detalhes. Eu tenho muitas dessas suas crônicas que você encaminhava para mim. Algumas eu caminhei aqui para você. Mas isso aqui é cultura total, né? Você conta algumas histórias, Caminha, a respeito de origem de expressões, né? Eu achei interessante. Você tratou, por exemplo, daquela expressão morreu Maria Preá nesse livro? Tem. Tem? Morreu Maria Preá, aquela outra expressão, pega fogo cabaré, a origem. Você fala dessa também no livro? Queima Raparigal. Queima Raparigal também. A história da Maria Preá é muito interessante. São duas histórias fantásticas. Eu acho que eu conto essa da Maria Preá. Conte. Eu não sei se está no livro, mas eu posso contar. Conte. Um padre no interior... É teu. Eu não contei isso, não. O padre no interior da Paraíba, ele foi flagrado. Ele foi flagrado com tendo uma relação sexual com o sacristão. O sacristão flagrou ele, desculpa. O sacristão flagrou ele praticando um ato sexual com a Maria Preá. Com a Maria Preá, que era uma serviçal da igreja, né? Uma beata da igreja. Aí o sacristão, para ficar calado, começou a extorquir o padre. Olha, o meu silêncio custa. Aí custa. Aí o sacristão, para não delatar o padre, ficava extorquindo, pedindo o padre, pedindo favor, e o padre ficou na mão, refém do sacristão. Aí, belo dia, acontece o contrário. O sacristão pega o padre pega o sacristão do outro cara. Quando ele viu o padre, pelo amor de Deus, a partir de hoje morreu Maria Preá. Um virou cúmplice do outro. Na política é muito interessante. Se você quiser ter confiança de alguém na política, faça uma relação de cumplicidade. Nada mais forte que a cumplicidade. Caminha, aí você coloca um tópico aqui, Brasil com S ou Brasil com Z. Pronto. Quando eu fui vereador de Fortaleza, eu sou professor de inglês, né? E eu fiz uma campanha muito grande contra o estrangeirismo. Tinha uma livraria chamada Livroteca da Dom Luiz que tinha na porta push, em inglês, P-U-S-H. Push, em inglês, é empurrar. Você não sabe se push, se empurra. Não, inglês, qualquer pessoa... Em inglês é empurrar, né? Aí push. Aí a pessoa chegava, puxava, a porta não via, porque era para empurrar. Uma pessoa que não entende inglês não sabe se puxa. Aí também tem a questão do delivery, né? Delivery. Sabe o que é delivery, né? E eu mesmo, uma vez, eu cheguei num restaurante, um cardápio todo em francês. Aí tinha filé petit pois. Aí eu estudei francês, petit, eu me lembrava, mas não lembrava o que era pois. O que é pois? Petit pois, o que é pois? Aí eu já vou pedir para experimentar. É filé com ervilha, pois é ervilha. Então, aí eu já não gosto de ervilha. Então, como você se constrange, né? No Brasil, é a história do amigo meu que chegou, um rapaz chegou, eu era bancário, chegou no banco, ó, eu quero fazer um papagaio. Não, você vai fazer um hot money. Hot money. O cara não entende. Você vai no aeroporto, o senhor já fez o seu check-in, vá no Finger, no gate, vá no 55, Finger 4, gate 5. Como é que um cara vai entender? Aí eu faço uma crítica a esse estrangeirismo exagerado. E eu acho que em Portugal é proibido. E eu acho que não proibido. É proibido. Em Portugal é proibido. É tanto que lá não tem nomes estrangeiros. Tudo é Manuel, Joaquim, Antônio. Sim, mas por quê? Porque é proibido registrar filhos com nomes em relação ao nome. Estrangeiros. Mas pode usar. Não, uso também em frases também, nome de comércio. Você não pode criar o nome de comércio em inglês lá. Tem que ser em português. Eu acho isso. É lei. Eu acho isso ruim. Porque nem todo mundo. Não é ruim. É assim. Fica
Assim, ó. Pessoa na ridículo. simplicidade. Não é Não, ridículo. é ridículo usar inglês para certas Não, coisas. veja bem, Dá um print. Não é ridículo. Bullying. Que bullying, cara? É assédio moral. O português é tão belo. Apesar que estão querendo destruir o português aí com a linguagem neutra, mas o português é tão belo que você vem introduzir expressões em inglês no dia a dia, no cotidiano. Não tem sentido. New life. Não tem, sim. É uma nova vida. Nova muito mais vida. bonito. Não tem Não, sentido. na loja tem escrito Sally, que é sale, né? Igreja agora é o quê, produção? Xoxa. Crush. Xoxa. Isso aí sabe o que é isso aí? É gente metida a besta, o nome disso aí. Né? Igreja, é muito mais bonito, muito mais forte. Igreja. Church. Tá cheio Que de mano é church aí. church, rapaz? Que mano é church? É igual os coach, eu treinador. O que é coach em inglês? Treinador, uma pessoa que treina. Eu acho que fica até bonitinho em algumas reuniões. A gente querendo você ser... usar- Não tem problema, não. Não tem problema com O pra seu mim problema tem. é colocar por isso. Mas eu confesso que eu já tive. Nas Deixa placas. eu falar. Tem que aprender a falar o português Eu, primeiro. eu, pra eu, falar eu inglês já depois. tive dificuldade, Concordo. às vezes, de estar em alguma reunião de negócio e o cara usa uma expressão em inglês e aquilo interrompe, de certa forma, a linha de raciocínio. É. Porque você não tem conhecimento do que está falando e aí depois você acaba descobrindo, É. né? Mais para frente você acaba descobrindo o que significa. Só prestar bem atenção. Toalhete. Mas É, já é francês. eu acho que dá um charme na Bathroom. reunião. Em inglês é bathroom, né? Sei lá, eu não Water tenho nada closet. contra isso, eu acho que tem tanta coisa pior do que isso aí. Ah, mas não é legal, Mas, não. Caminha, Zier da Caixão. É Zier da Caixão? Dia da caixão. Zier, Zier vereador? da Caixão. É, vereador. Zier. Zier deu caixão, deu ambulância, um rei da ambulância, né? Vamos Zier? lá, me diga essa história. Não, o Zé é o grande amigo. Irmão. Lavoisier Ferrer. O nome dele é Lavoisier Ferrer, ele é de Lavra da Mangabeira, foi vereador Era da comigo. minha mãe. Foi vereador comigo e ele é muito engraçado. Eu fui na casa dele conversando e ele contou muitas histórias dele como vereador. Então o que é que ele fez? Ele tem 3 ambulâncias, alguns ele dirige. E quando morre alguém, ele providencia o caixão. A especialidade dele é ambulância E da caixão, é. de defunto. Aí tem muitas histórias interessantes. Aí a pessoa ligou, Zier, rapaz, morreu minha tia e eu preciso de um caixão, Zier, tal, urgente e tal. E desde que a tia tinha falecido em Pacajus, num lugarejo de Pacajus. Um sertão de Pacajus. Aí o sertão de Pacajus, lá vai o Zier, levou a ambulância, levou o caixão na ambulância, os assessores, até chegar na casa. Quando acabou a estrada, ainda tinha uma estrada que não tinha de como passar carro, levaram o caixão na mão. Quando chegaram, a mulher estava morta, deitada numa rede. Aí disse, o Zé trouxe o cachorro morto feliz. Aí o filho dela disse, me desculpe, mas não vou aceitar o cachorro, não. Essa rede que ela está deitada, ela costurou e disse que queria ser enterrado dentro da rede. Não vou querer o caixão. Aí o Zé voltou com o caixão, aí parou em frente à casa dele, deixou o carro lá com o caixão exposto, né? Na frente da casa dele, passou uma pessoa, viu o Zé e morreu. Aí de repente tinha uma multidão na casa dele pro velório do Zé. Aí eu conto essa história aí, porque esse negócio de dar caixão, em pleno século XXI, a população não sabe que a prefeitura tem um serviço gratuito de funerário. Morre alguém, você liga para a prefeitura Eles têm que resolver. oferece o caixão. Aí eu conto essa história. Legal. São histórias bem assim, popular, né? Bem, você lendo aqui. Essa é de política, né? Essa é só política. Você passou 4 mandatos na política, tem uma história, né? Você não escreveu não uma aqui da dentadura? Não, não. É a sátira Caminha maior. para Né? onde caminha a religião? Esse é o grande perigo da humanidade. Aí É eu o pego. grande perigo da humanidade. A conhece a o- maioria das tragédias do mundo e das mortes, dos genocídios, foi por conta da religião. Eu também acho. Tenho certeza, até hoje. Você sabe que as cruzadas, né, na Idade Média, né, Absurdo aqui. que foram o exército que a igreja chacina. o Papa, eles assassinavam. Teve uma época, na grande perseguição aos protestantes na Espanha, Também. que a Espanha era muito católica e a reforma, né, a Inquisição foi muito forte. E teve uma noite que eles foram assassinar os protestantes e chegou o assessor do bispo lá, que mandava, do Santo Ofício, e disse, olha, não dá para identificar os protestantes. Ele se misturou com os católicos
E como é que a gente vai identificar? Aí o bispo diz, matem todos. Mato todos. Porque Deus sabe quais são os católicos que irão para o céu. Aqui no Nordeste, Frei Damião mandou tocar fogo em 2 igrejas cheias de gente. Uma presbiteriana e uma batista. Frei Damião mandou incendiar. Você sabe que... A religião é uma tragédia. Jeová Mendes, sabe o que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou falando de Jeová Mendes? Sei. Historiador Jeová Mendes. Eu já o entrevistei, ele é meu amigo pessoal. Tem uma cabeça surpreendente sobre isso aí, sabe tudo sobre isso. E esse é meu amigo, meu irmão. E, aliás, quando você coloca esses temas para ele, para debater, ele é uma enciclopédia, né, ambulante. Agora, A religião é um negócio agora, necessário, mas cruel. Agora eu vou contar um episódio Como a comigo. guerra, como a guerra. Um episódio comigo aqui que eu conto sem... Existe um pregador, faleceu, chamado Morris Cerudo, muito conhecido no mundo todo. Aí um amigo meu que é pastor disse, rapaz, o Morris Cerudo vem para o Ceará. Aí ele lotou o centro de eventos, multidão. Faleceu há pouco tempo. Eu fui convidado para ficar no palco. Eu até ajudei no evento. O Morris Cerudo disse desse jeito, pegue sua Bíblia e coloque no chão, que eu não vim pregar, eu vim anunciar uma unção de prosperidade ao povo do Ceará, e nos próximos 30 dias, Deus está me dizendo que 30 pessoas ficaram milionárias. E era o ano 2001. Só falava Aí dinheiro. ele pediu. A doação mínima era 911, depois era 1.011, 2011, tinha que ser 11. E quem desse 2011, ele ia fazer uma oração especial, tinha que subir no palco. Meu Deus. Bota aí, cai quem quer. Aí tudo bem, né? Que coisa. Aí ele contratou uma pessoa, que eu não quero dizer o nome. Eu não aguento isso. Para cair. Eu conheci a pessoa. Para o quê? Para cair? Para cair, não são. Aquela velha história, se todos os trouxas Quando flutuassem... não cai, cai o resto. Santo Deus. Quando ele psicológico, caiu, né? quando ele Efeito manada, né? Efeito manada. Quando ele caiu, o pastor dele sabia que era um mala, estava do meu lado. Não tem jeito para ele, não. Aí ele caiu, quando ele caiu, aí o pai disse, agora é 2011. Aí deram o envelope, eu recebi o envelope, eu disse, rapaz, eu sou um homem de boa fé, eu disse, rapaz, vou dar, segundo minhas postas, vou dar 911. Aí marquei 911, marquei 911. Mas eu não podia receber a bênção, né? Eu não tinha que estar 2011. Aí eu fiquei no palco, aí um amigo, rapaz, vamos tomar a bênção. Eu digo, rapaz, o povo ia cair, rapaz, não vou não. Eu botei 911. Não, rapaz, você já está no palco, você não precisa não. Quando eu me aproximei, Carlos Maciel e irmã Áurea. O Leão de Chácara, o guarda-costas lá do americano, olhou no meu envelope e disse, 900, não, 2000, me deu a caneta para me alterar. Eu, candidato a deputado, olhando para a população, o povo olhando para mim, com a caneta na mão. Tacou o 2000. Tacou o 2000. Aí eu recebi a oração. O que é que eu senti? Vergonha. Eu saí envergonhado. Essa história é muito cruel. Viu? Com certeza. Eu posso até ser mal interpretado, mas é verdade, Não, eu vou contar. não tá falando nada de... Eu tenho tristeza dessas Aí o coisas. que aconteceu? Aí quando foi na terça-feira... Sem enrolação. Quando foi na terça-feira, recebo a ligação. Na religião não. O senhor já depositou o dinheiro? A diferença. O dinheiro? O 2000, mano. Eu tinha dado 2.000, né? Ninguém anda com 2.000 Tava reais no bolso. faltando o resto. Aí eu disse assim, olha, eu não depositei ainda não. Ele disse, graças a Deus que o senhor não depositou. Porque o envelope estava na conta do Silas Malafaia. E não é para ser na conta do Silas, é para ser na conta de outra igreja, né? Que a igreja está patrocinando. Aí eu liguei para o pastor, disse para o pastor, rapaz, tive um prejuízo medonho. O povo depositou na conta do Silas Malafaia. Quando eu fui ligar para o Silas disse, porque o cara da minha conta é meu. Aí eu pergunto, para onde caminha a religião? Aí é enganação, né? Mas é assim. Eu vim comentando sobre esse assunto. Estou dizendo aqui, ótimo. Eu vim sempre falo, comentando. eu não tenho nada contra, eu não debato esse assunto, mas eu acho uma E aí tem outro versículo da Bíblia, aquele que de graça recebi, de graça eu dou. Rebouça, só um minutinho, Graça por vez pela ordem. Senão não dá pra gente dizer as coisas. Assim, eu sempre falo assim, eu sou agnóstico, respeito todas as religiões e a opinião de todos. Mas a minha opinião é que é um bando de canalha generalizado. Não generalize não, porque aí você tá... Generalizado. Porque veja bem. Inclusive. Não, Tá, porque assim, veja bem. Não dá para Tá generalizar. falando mal de mim, Não, inclusive. assim... Não, Não, mas o percentual é alto, então.
Vamos colocar dessa Não, forma. Deixa eu falar aqui. Fala um aí, vai. Existe Não. o remanescente, sim. Tem pessoas sérias, tem pessoas Tem, que lógico. estão evangelizando e fazendo a coisa com seriedade, Mesmo compromisso com passando Deus. Agora eu vinha. Deixa eu dar uma dica bem Deixa eu simples. continuar Deixa eu aqui, concluir, deixa eu encerrar. Eu vinha comentando justamente com meu filho e a minha assessora que está aqui. Eu falei assim, gente, eu não aguento mais isso. Hoje em dia, para você pedir uma pessoa para orar por você, você tem que dizer assim, quanto é o seu Pix, qual o valor, a oração de 10 minutos, de meia hora. Infelizmente, os picaretas estão aí e, como diz o senhor, cai quem quer. Porque você, qualquer coisa que você falar, ore por mim, manda o Pix e tal. Pelo amor de Deus, alguém está comprando oração? Essa coisa de envelopinho, dessa troca, essa barganha, Deus já está para vomitar da boca esse tipo de canalha. Voltar às indulgências. Primeiro, Áurea, não é de hoje. O Rebosante pode falar, mas só para fazer um complemento da Áurea, isso existe, sempre existiu na igreja católica, na igreja evangélica, na Umbanda, Primeiro não é por isso que o meu dinheiro eu gosto de gastar no cabaré. Primeiro não é de hoje. Aí não fala primeiro aí. Não é de hoje. Lá na palavra de Deus, as pessoas pegam porque não conhecem a palavra. A palavra de Deus fala da época dos judeus ainda. Falava dos fariseus, que faziam longas orações, empobrecendo as viúvas. Por que longas orações? Porque tinha tipo um relógio. Se orar 10 minutos, 15 minutos, aí eles faziam longas orações. Está na Bíblia isso. Então não é de hoje. Não Se a adianta querer oração culpar for de 10 o evangelho. minutos, Agora, está na Bíblia, isso não era cristão, não existia, era judeu ainda. Aí vamos lá. Vou dar uma dica simples para você não cair nessa. Simples. Não, mas A Bíblia diz aquilo que de o- graça recebi, de graça eu dou. Então, se você convidar um pastor para pregar, seja onde for, na igreja, seja onde for, e ele cobrar, não é evangelho. Ele vai ser coach, ele vai ser outra coisa, mas não é evangelho, não vai pregar evangelho. Agora é diferente você convidar um pastor para ir pregar num local e pagar a passagem dele para ele ir, pagar alimentação, hospedagem é outra coisa. E se quiser abençoar o pastor com algum valor, mas cobrar... Aí, meu amigo, não chame não. Quando tiver alguma igreja que não tiver dízimo, eu vou lá para Aí não é igreja, aí não é igreja. Eu vou lá Aí para não é igreja. conhecer. Como Quando a tiver igreja tem Não é dízimo. igreja. Como a religião... Não é igreja, porque dízimo é bíblico. Olha, deixa eu dizer, como a religião é polêmica, sabe? Dízimo é bíblico, então não é Como a igreja. religião é polêmica. Eu coloquei, esse texto, eu fiquei na dúvida se colocava, não está no livro. Não, mas tem que... Eu resolvi colocar, primeiramente para provar, para fazer essa provocação. Mas se a gente, vamos avançar. Não, mas é muito bom esse tema, porque o dia que tiver uma reunião de pessoas, vou mudar a forma. Que dissesse, olha, tiver lá uma conta, lá o aluguel é 2.000, a energia é 1.000, a água é 1.000, o IPTU é 500, X valor. Nós somos em quanto aqui em comunhão? 100 pessoas. Vamos dividir só esse valor, o pastor, ele vai fazer pela vontade de Deus, mas não é assim. O último órgão a se converter do ser humano é o bolso. Entendeu? Com certeza. Olha, as amizades se desfazem por causa de dinheiro. As famílias se dividem Quem ama o por causa dinheiro, do dinheiro. jamais ama a Deus. Eu amo dinheiro. Você disso. Não, dinheiro é Eu não amo importante. dinheiro é só dinheiro. Se você não ama, dê o seu pra mim. Amo faça não, o dinheiro é só Pix. dinheiro. Não, dinheiro é Eu amo importante. dinheiro. Eu vou ser hipócrita falar que Eu vou amo viver Deus, sem amo dinheiro. Cristo, amo minha Não, esposa, não. amo meus filhos. Aproveita aí Deus os que vendedores de guspe. Não, o vendedor de cuspe, eu faço 3 crônicas sobre os coaches. Os vendedores de cuspe são os coaches. Os coaches. Não, eu mas já- falando aqui no estúdio, senão- O que é cuspe? É lábia. Vai, Porque volta uma- então, volta. Vou voltar aqui de novo. Vendedor de curso. Vou voltar de novo, mas não pode falar, porque senão É porque interfere na gravação. interfere, Vendedores de guspe. Cuspe. Não, exatamente. Os vendedores de cuspe são exatamente, que é outra crônica que eu faço sobre os coaches. Que eles vendem? Lábia. Só conversa. Então as pessoas mais incautas, mais nécias, né, que são mais ignorantes, Nossa, fiada. escuta aquilo ali, tudo carente. O que é o coach? O coach pegou elementos do neopentecostalismo, da religião, as técnicas neopentecostais e importou para eventos grandiosos, através de uma hipnose coletiva e através de autossugestão. Então você cria um clima, normalmente o curso de coach termina 3 horas da manhã. Isso é um brainwash, traduzindo. Eu não posso falar inglês aqui. Lavagem cerebral.
Certo? O cérebro já não está mais raciocinando. Efeito manada. Pessoa gritando ali, eu posso, aí eu consigo, a pessoa, eu posso, aí eu você consigo. pode, eu encontrei uma menina, nessa aí eu encontrei uma menina que fez um curso de coach desse. Como é que foi? Foi maravilhoso. Minha vida se transformou. E quanto tempo? Não, 2 semanas depois eu voltei o que era. O coach mais poderoso, você sai de lá achando que vai conquistar o mundo. Caminha. Basta uma gripe. Caminha. Para você Caminha. perder toda a motivação. Desses tópicos aqui, qual que você acha mais... Todos são importantes. O que você acha mais polêmico, mais talvez irônico, engraçado? Tem dois muito interessantes Diga aí, sobre por favor. sexo, né? Quando eu sobre pergunto, eu falo com meu amigo, rapaz, o livro está de sexo, poder, religião e dinheiro. O que é que você quer ouvir? Sexo. Todo mundo quer sexo. É o primeiro. É o primeiro. Então, de sexo tem 2, né? Primeiro, eu fui trabalhar, eu fui para Acaraú, e quando eu desci do ônibus, né, eu cheguei, eu não conhecia a cidade, era cidade longe, eu não quis ir de carro, peguei um ônibus e fui trabalhar destacado pela Caixa Econômica. Aí uma mulher me reconheceu, uma menina bonita, os olhos grandão assim, reconchuda, disse, o senhor rapaz da Caixa? O senhor Moraes, que era o jeito, estava esperando. Quando eu cheguei lá, ele disse, rapaz, essa aqui é a Chica Bila que ele recebeu. Chica Bila é aquela obreira da profissão mais antiga do mundo, né? Aquela obreira, não é da igreja não, é da profissão mais antiga do mundo. A Chica Bila me recebeu e aí foi uma pessoa maravilhosa. Eu fiz uma amizade com a Chica Bila, que a espontaneidade, a pureza, hilariante, e fosse uma coisa muito gostosa conviver com a Chica Bila. E eu terminei meu destacamento e vim embora. 4 anos depois eu volto para fazer a auditoria. E eu me lembrei da Chica Bila. Onde é que anda a Chica Bila? Não, ela agora é a dona do cabaré, a madame. Aí eu cheguei e ela me procurou e disse, olha, inspetor, eu me chamo de inspetor, o senhor tem que ir no meu estabelecimento. Eu já preparei uma galinha cabidela, uma cervejinha, e depois tem uma surpresa para você no final. Aí eu peguei, não fui. Aí para ler o resto tem que ler o livro. Eu não vou dizer. Caminha, infelizmente. Eu não vou dizer. Cara, a gente poderia ficar aqui mais 10 horas aqui batendo papo contigo. Infelizmente, o nosso tempo do programa acabou. Eu quero dizer para vocês em casa que para adquirir esse livro, aqui foi só o couvert. E é só o couvert. Falar quase francês, e vocês só vão experimentar. Vocês vão ver as crônicas aqui, espontâneas, crônicas de um ser pensante, eu diria. Crônicas Totalmente. de um ser pensante. Porque o caminho é uma pessoa que reluz sabedoria. É verdade. É uma coisa impressionante. Só quem o conhece e convive com ele, senta para bater um papo com ele, sabe disso. E uma alma boa, brilhante. Caminha, que bom estar aqui com você. Foi muito bom em recebê-lo aqui. Suas considerações finais ao nosso público. Pronto, eu queria agradecer o convite, me senti muito honrado, Carlos, e rever a Áurea aqui, foi uma grande alegria. E eu já passei pelo Cabo da Boa Esperança, já vivi mais de metade da minha vida. Nós já estamos nos 60 aí. Assim, mas eu tenho mais passado que futuro, né? Nesse momento aí eu quero agora viver na leveza do ser, fazer o bem. Tem muitas histórias interessantes, principalmente da política, né? Porque a política foi minha vida e a gente tem que compreender que a política funciona com outra lógica, não com a lógica do senso comum. Então, muito obrigado, telespectador, e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. E no dia 23, sexta-feira, estaremos lá. Estarei no Yacht Club, vai ter um concerto com música erudita. Eu contratei 2 tenores e um soprano. Nós vamos cantar os clássicos universais. Legal. E depois vai ter o regional, com música do Fausto Dilo, do Belchior e do Ednardo. Fantástico, Camilo. Então, aquele abraço para vocês. Uma ótima semana. Lembrando, terça e sexta, às 20h30 e domingo, às 18 horas. Fiquem ligados aqui na nossa TV Metrópole.